realidad nunca más hablamos de eso. ¿Por qué nunca más hablamos de eso? Me gustaba mucho esa chica. ¡Van a saber lo que es la justicia, hijo de puta! Mi vida entera fue mirar para adelante. Beleza, galera? Eu sou o Professor Carlos, este é o canal Prof. Carlos Muchacho. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Como vocês puderam perceber aí no comecinho, pelo trailer do filme, vou falar aqui sobre o cinema de língua espanhola, um cinema argentino que eu gosto bastante, né? Tem até um ator bastante premiado lá, que é o Ricardo Darín. Tem outros atores ali extremamente bons, né? Já são bastante consagrados ali na Argentina. E vou falar um pouquinho aqui de fazer hoje, novamente, depois de muito tempo, espanhol com filme. Lá atrás, eu fiz um vídeo no YouTube falando sobre o filme Relatos Selvagens, um filme argentino também. Vou deixar aqui o link aqui na descrição para que vocês possam assistir o vídeo também. E vou fazer bem semelhante com relação a esse filme agora maravilhoso, O Segredo dos Seus Olhos. É um filme do Juan José Campanella. Esse filme é inspirado num livro, né? Um livro com o mesmo título. E é interessante saber também que tem um filme hollywoodiano também inspirado nessa mesma história. Mas, sinceramente, não se compara, galera. Incomparável. Esse filme aqui é muito melhor. Não tem nem comparação, beleza? Vocês vão perceber, quem quiser assistir aí, procure também para ver, tá? Esse filme é de 2012, ele ganhou em Hollywood melhor filme estrangeiro, ele concorreu e ganhou vários prêmios aí internacionais, prêmios na Argentina, prêmios na Europa, vários prêmios diversos aí. Claro que o mais conhecido mundialmente é a questão de Hollywood, então ganhou o melhor filme estrangeiro na época, e é um filme maravilhoso mesmo. Então assim, eu não vou fazer uma resenha, né? Eu tô pensando em fazer, sinceramente, mais pra frente uma resenha desse filme, porque eu gosto demais. Fazer um parênteses aqui pra vocês. Tinha uma época que eu dava aula de ensino médio de língua espanhola num colégio particular aqui em Curitiba. Eu continuo dando aula de língua espanhola, só que eu dou aula pro pré-vestibular, redação também. Eu dou aula de língua portuguesa pro ensino médio numa outra instituição. Beleza. Na época que eu dava aula nessa instituição de língua espanhola pro médio, no final do ano eu pegava aquela última semana, pegava ali as 2 últimas semanas, porque tinha turma que eu tinha uma aula ou 2 aulas, e escolhi um filme bom, assim, um filmaço assim, de língua espanhola. Esse aqui eu passava no 2º ano do ensino médio, O Labirinto do Fauno, aproveitando que eu tô com a camiseta, né? Eu passava no 1º ano do ensino médio, maravilhoso também, vamos ver. Numa dessa eu faço uma resenha de cada um. E no 3º eu passava o Fale com Ela, Hable com Ella. Então, 3 filmes maravilhosos, esse de um diretor mais famoso, que é o Pedro Almodóvar, né? Guillermo del Toro, também bastante famoso, acabei não falando, né? Essa relação, tá? Até mostrar pra vocês, olha que camisetinha linda, adoro essa camiseta. Ganhei de presente no ano passado. E aí, como a gente está falando de cinema, aproveitei, vou usar uma camiseta que tem relação. Mas vamos falar do filme, vamos lá. Então, claro, é um filme que eu estou falando de um suspense policial, né? Que existe uma cena extremamente violenta que acontece desde o início do filme. O Ricardo Darín está investigando, ele é o responsável principal por essa investigação. Tem alguns atores ali, alguns personagens que são muito interessantes, atores maravilhosos, que vão ali junto dele buscar identificar quem que é o autor dessa violência. Não vou falar para não dar spoiler, mas acontece que no vídeo inicial do trailer, alguma coisa que eu vou falar aqui, acaba dando algumas ideias, tá? Mas esses 2 personagens, eles estão num bar, e aí um dos personagens está dando conselho para o outro com relação a questões amorosas, que é a parte que a gente vai ver. Então vamos lá. Então é isso, vamos lá. Vocês vão perceber na atuação dos 2 aqui, né? Vamos ver o que rola aqui. Vou passar a primeira vez eles conversando tudo, depois eu vou por partezinha, pra gente entender cada frase, cada pedacinho. Eu vou escrevendo aqui, explicando algumas questões gramaticais e de tradução também. Então vamos lá. Mírame a mí. Soy un tipo joven. Tengo un buen laburo, una mina que me quiere. Y como decís vos, me sigo cagando la vida viniendo a tuburios como este. Más de una vez me dijiste, ¿por qué estás ahí, Pablo? ¿Qué haces ahí? ¿Y sabes por qué estoy, Benjamín? Porque me apasiona. Me gusta venir acá
ponerme en pedo. Aí, ponerme em pedo. Maestro, ¿quieres decir eso? Yo no sé. Mira, mírame a mí, como empieza Sandoval. Esse ator de óculos, né, de gafas, excelente ator. Inclusive, ele é o protagonista do filme argentino Clã, né, que trata da ditadura de uma família que está ali escondendo, né, algumas pessoas perseguidas e tal, estão no meio de algumas pessoas que eram torturadores. Assista esse filme também. Esse ator é excelente. A atuação dele aqui é fenomenal. E o Ricardo Darín, né, o outro, né, o que está recebendo o conselho é mais famoso, né, fez uma porrada de filme argentino. Sei lá, se eu vi 20 filmes argentinos, acho que 12 tem o Ricardo Darín. Vamos lá por pedacinho então. Vamos lá. Mírame a mí. Então, ele fala assim, mírame a mí. Eu vou fazer por duas partes, senão vai ficar muito curtinho. Vamos lá. Mírame a mí. Soy un tipo joven. Entonces ele habla, né? Mírame a mí. Depois ele pergunta. Depois ensino vocês a fazer o ponto de interrogação. Soy un tipo joven? É a pergunta dele, não é? Escrevi certinho, às vezes eu clico errado, tá meio longe o teclado aqui, ó. Mírame a mí, soy un tipo joven? Segunda frase bem tranquila, né? Mírame. Veja que o pronome fica junto do verbo. Quando o pronome vem antes, ele é separado, vocês já vão ver em outras frases. E esse mi, por que tem acento? Para diferenciar do meu e minha, do pronome possessivo na língua espanhola, que é sem acento. Os monossílabos em espanhol, quando tem acento, só nesse sentido, tá? Então, ó, mírame a mí, soy un tipo joven? Aí, muito gentil o Darín. Vamos ver qual que é a reação dele. Tengo un buen laburo, una mina que me quiere. Nossa, essa frase já é um pouco mais dificinho, né? Depois eu passo de novo, porque senão você não consegue entender. Tengo um buen laburo. Meu Deus, o que é isso? Eu já explico. E una mina que me quiere. Ó, tenho um bom laburo e uma mina que me quiere. Mina que me quiere. É isso mesmo. Ó, tenho, né? Primeira pessoa do presente. Um bom laburo. Esse aqui ocorre uma apócope. E aqui da mesma forma. Palavras que perdem uma letra ou mais, porque vira antes de um substantivo ou de um adjetivo e tal. A palavra laburo seria uma gíria. Seria o sentido de labuta, trabalho. Então seria, eu tenho um bom trabalho e uma menina, uma moça que me quer, né? Que gosta de mim e tal. Vamos ver a continuação. E como decís vos? Ah, essa parte é muito importante. Aí ele fala assim, ó, vamos colocar um pontinho aqui que eu acabei não colocando. Ele fala assim, ó. E como decís vos. Muita gente que aprende a língua espanhola, eu vou até dar uma separada aqui nessa segunda parte aqui, ó. E como decís vos. Esse vos é uma variação do tu, segunda pessoa do singular, o tu acentuado, né? Seria a informalidade da língua espanhola. Esse vos é uma derivação do vosotros, da segunda pessoa do plural, mas corresponde à segunda pessoa do singular. E aí, principalmente na Argentina, alguns países da América do Sul, mas na Argentina mais especificamente, é muito usado. Você vai lá, vou ir tomar um táxi, né? Vou ir tomar um metro, um subte, um autobus, um táxi que seja. Eles usam vos como se fosse o tu, inclusive nas historinhas da Mafalda, do Gaturro e assim por diante. Esse verbo, deci, veja só, como é que eu construo, sei lá o que eu fiz ali, como é que eu construo o verbo no presente, no caso, nessa segunda pessoa concordando com vos. Seria o vosotros, né, decís, sem o S, tá? Como decís vos, seria assim a forma de você fazer a construção. Vamos seguir, depois eu passo tudo de novo para fazer sentido, senão fica difícil de entender, tá? Vamos voltar aqui para poder caber todo o diálogo, depois eu deixar tudo juntinho. Me sigo cagando la vida viniendo tuburios como este. Essa parte também é difícil de entender. Então olha lá. Me sigo cargando la vida viniendo, escrevi certinho, tá. Viniendo em Túrio. Que é isso? Caraca, meu, como este. Veja, eles estão num bar, né? Que também esqueci do pontinho.
Então ele fala, me sigo cargando a vida viniendo em túrio como este. O que deu errado aqui? Sei lá. Seria, eu sigo, né, estragando a minha vida, carregado, né, de uma coisa carregada, incomodada, estragada, vendo em lugares como este. Seria no sentido, né, lugares assim, nesses botecos, né, beco, bares e tudo mais. Vamos continuar aqui. Más de una vez me dijiste, ¿por qué estás ahí, Pablo? ¿Qué haces ahí? Tá. Acabei fazendo duas frases juntas sem problema. Aí ele diz, opa, escrevi errado, mas, com acento, uma vez me dijiste, acho que foi isso que ele falou, dijiste, né? Ele deixa assim meio no ar, mas uma vez me dijiste. Tá, por que esse mas tem acento? O mas tem acento para diferenciar do mas sem acento, que é o pero no português, o mas, normal. O mas com acento é o mais uma vez você me disse, né? Dijiste, veja novamente, igual mírame, o pronome, no caso, o pronome oblíquo ali que a gente fala, no espanhol a gente chama de pronome complemento, vem junto do verbo. E depois ele fala uma outra frase, ele faz uma pergunta na verdade. É assim, ó, por que, tá certo, estás aí? Aí o vocativo, né, claro, precisa ficar entre vírgulas, porque Pablo, que é o Sandoval, esse de gafas, de óculos, que haces aí? É uma pergunta. Opa, o que eu fiz aqui? Cliquei em alguma coisa errada, professor. O que está acontecendo? Por que estás aí, Pablo? Né? Que haces aí? Então veja, outra coisa. No espanhol ali, né, que a gente vê a interrogação e exclamação no começo, a gente põe ao contrário, o bom que daí isso ajuda, né, você enfatizar com uma pergunta desde o começo. O pronome sempre, que é uma pergunta direta ou indireta, sem ponto de interrogação, e uma frase exclamativa com ponto de exclamação, os pronomes são acentuados. Que, como, donde, aonde, quanto e assim por diante, tá? Beleza? Vamos para a próxima. Não falta muito, não. Mais uma pergunta. Então aqui eu faço Alt 0191, dá o ponto de interrogação ao contrário. Se for exclamação, é Alt 0161, tá? Não sei se sabiam disso. Fica como uma explicação a mais aí. Opa! E sabes por que? Veja, pergunta é sempre acentuado, diferente do português, né? Que é só quando tem uma interrupção, uma vírgula ali, final de frase e tal. Benjamim termina com N, né? Como porque é língua espanhola, tudo mais. E sabes por que estou, Benjamim? Vamos ver se está tudo certinho, se eu não pulei alguma frase. E sabes por que estou, Benjamim? Normal, né? O vocativo ali tem a vírgula, perfeito. Isso aqui não tem nada de tão complexo, vamos seguir. Resposta junto, que nem no português. Porque me apaixona. Cara, galera, essa parte é fantástica. Depois dessa fala do bar, eles vão ali num grupo, um monte de argentino falando sobre futebol. É tipo um monte de brasileiro num boteco falando tudo sobre futebol. É a mesma relação, né? Muito parecido. E aí vem uma cena que acontece lá na Argentina, em Buenos Aires, no Barrio de la Boca, ali perto do Caminito, na Bombonera, né? Aquele estádio, ele tem um formato diferente ali, né? Ele fica numa posição diferente. E está acontecendo um futebol, uma partida entre a Argentina e alguma outra seleção, não me recordo agora. E na hora do gol, assim, todo mundo vibrando, né? Los hinchas, que são os torcedores, eles conseguem visualizar o cara que eles estão procurando. Aí é uma loucura, né? Uma correria, uma pancadaria e assim por diante. Vamos lá. Depois faltou... Ah, eu nem coloquei essa parte, como é que... Me apaixona. O que eu escrevi de errado? Ah, é porque... Claro, aqui está em português, o Google está estranhando. Vamos lá. ¿Y sabes por qué estoy, Benjamín? Porque me apasiona. Olha que louco esse professor, eu escrevi antes de colocar a fala, agora já foi. E sabes por que estou, Benjamín? Porque me apasiona. Me gusta venir acá, ponerme en pedo. Tá. Então ele fala assim, essa primeira frase é fácil. Me gusta venir acá. Se ele falar eu gosto de vir aqui, né? Me gusta venir acá ou me gusta venir aqui, é a mesma coisa, igual no português, tá? O acá e o aqui. Que nem a música da Shakira, né? Estou aqui. Tipo, estou acá, ela poderia falar. Outra coisa, na língua portuguesa, a gente começar com pronome oblíquo gramaticalmente não é correto, né?
Mas na fala popular, na informalidade, a gente usa normalmente e não é considerado errado. Claro, que bom, né? Agora, na língua espanhola é super comum, inclusive na formalidade. Me gusta, me gusta, me encanta e assim por diante, tá? Venir acá é vir aqui. Perfeito? E a última frase interessante, ponerme em pedo. Me gusta venir acá, ponerme em pedo. Acho que não faltou nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 frases exatamente que eu tinha calculado 11. Perfeito. Bem interessante essa última frase, até vou deixar ela aqui isolada. Ponerme, o verbo ponerme seria ficar bêbado, né? É isso que ele está querendo dizer. Eu gosto de vir aqui e ficar bêbado, porque isso me apaixona. Ele está querendo dizer que o homem, o ser humano, ele vai atrás, não tem que questionar, é uma paixão. Por que eles pensam no estádio de futebol, eles vão no estádio de futebol? Porque eles estão procurando o cara, estão procurando lá o cara que cometeu o crime, né? Uma violência, é super violento que ele faz, depois assista o filme. Tá. Ele tá falando, ó, provavelmente, se a gente não tá encontrando ele na estação do trem, a gente não tá encontrando eles nas ruas, nos bares, em alguns lugares que ele poderia frequentar, e a família lá da pessoa que ele fez alguma coisa, também ninguém encontra esse cara, ele deve estar no estádio de futebol. Por quê? Porque o lugar é uma paixão nacional. Né? Ele fala assim, ele compara aqui com a realidade dele de vir ao bar. É uma paixão eu estar aqui no bar. Então, poner-me em pedo seria ficar bêbado. Mas não é só ficar bêbado, né? Senão seria poner-me borracho. Né? Borracho. Tem uma cena que ele fala um borracho pelotudo de merda. É um bêbado, não vou falar o que significa porque o YouTube pode me cortar aqui. Em pedo seria muito bêbado. É uma expressão típica da Argentina. Inclusive eu fiz um vídeo aí, galera, sobre... sotaques, né? Sotaques não, expressões típicas da Argentina. Vou colocar aqui para vocês verem lá. E assistam também Relatos Selvagens, beleza? Então vou voltar aqui para agora vocês poderem acompanhar o diálogo todo. E eu vou colocar aqui, vou deixar ele até um pouquinho maior. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Espera aí, aumentar um pouquinho. Eu acho que ficou bom assim para vocês poderem... Ah, não vai dar certo aqui. Espera aí, vamos voltar, professor. Poxa, cara. Vou ter que destacar tudo aqui de novo. Vou ter que diminuir um pouquinho. Aqui. Deve ficar assim mesmo, tá? Beleza. Sem problema. Então acompanhe o diálogo desde o início, galera. Mírame a mí. Soy un tipo joven. Tengo un buen laburo, una mina que me quiere. Y como decís vos, me sigo cagando la vida viniendo a tuburios como este. Más de una vez me dijiste, ¿por qué estás ahí, Pablo? ¿Qué haces ahí? ¿Y sabes por qué estoy, Benjamín? Porque me apasiona. Me gusta venir acá, ponerme en pedo. Ponerme em pedo. Ficar extremamente bêbado, cozido pra caramba. Galera, outra coisa. Assista um filme também, Um Cuento Chino. Acabei de lembrar, é um filme com o Darín. É uma comédia, assim, diferente, com drama, fantástica, assim. É aqueles filmes que você tem que assistir mais de uma vez para pegar alguns detalhes, mas é excepcional em várias atuações, tá? Então é isso, um trechinho aqui para vocês, como eu falei já, quem sabe eu faço aí uma resenha, né, algo mais detalhado do filme. É um filme belíssimo, né, em vários sentidos, ele tem várias reviravoltas. E é isso aí, aquele abraço. Então eu diria que o filme, né, tem 3 principais autores. Os 2 que aparecem na cena aí que eu mostrei para vocês agora, e mais uma atriz. Então o Ricardo Darín, ele faz o Benjamín Espósito, o Guilherme Francella, deixa eu colar o nome aqui, Francella, faz o Pablo Sandoval, e a Soledad Villamil faz a Irene, não lembro mais o nome dela, Irene Menéndez Hastings, que seria o nome da personagem, né? Claro que eu não ia lembrar, eu só lembro de Irene, porque no filme ele chama de Irene toda hora, né? Tá lá com aqueles olhos, né? O olhar para ela, apaixonado por ela. Inclusive, o nome O Segredo dos Seus Olhos não é só relacionado o olhar dele para ela, dela para ele, mas tem uma cena muito interessante, não vou falar aqui para vocês, talvez na resenha que eu faço, pode ser que eu analise isso, de alguém que eles estão investigando
devido ao olhar dessa pessoa nas fotografias antigas, nas fotografias de família. A partir de um olhar, um deles que está investigando, ele fala, esse jeito que ele olha para ela é um pouco estranho. Vamos começar a investigar esse cara. E aí, pensando nos olhares, o filme ele trata muito da questão do silêncio, né? Claro, a fotografia é um silêncio absoluto, mas a gente consegue, né, analisando a fotografia, imaginar movimento, imaginar o que possa estar acontecendo naquelas cenas e tudo mais. Mas o filme é muito sutil na questão dos principais atores ali, o olhar que um tem para o outro, o cuidado que um tem pelo outro. E até mesmo a questão daquilo que os olhos, né? Os olhos que a gente fala que os olhos são o espelho da alma. Falando em olhos, né? Pensar que o personagem aqui do Labirinto do Fauno, os olhos são nas mãos, né? Pensar que a gente come com os olhos, come com as mãos. Tem uma relação muito interessante no Labirinto do Fauno. Mas vamos voltar aqui para O Segredo dos Seus Olhos. Labirinto do Fauno é um filme espanhol. O Segredo dos Seus Olhos é um filme argentino. Toda essa simplicidade, essa ideia do olhar dizer muito, né? Muitas vezes o olhar diz mais do que as palavras. Às vezes a gente consegue perceber pelo olhar e a pessoa não consegue expressar aquilo que está sentindo realmente. Bonito isso, né? Mas galera, coloca aqui para mim nos comentários. Você já assistiu O Segredo dos Seus Olhos? Você chegou a ler o livro? Você gosta de filmes argentinos? Você gosta de filme de língua espanhola? Você já assistiu Relatos Selvagens, que eu fiz um videozinho anteriormente, vou deixar aqui para vocês acompanharem e assistirem? E assista O Segredo dos Seus Olhos. Vocês vão ver, é um filme com uma trama inteligente, atores excelentes, uma história que muitas vezes a gente fica confuso. Você precisa prestar atenção em alguns detalhes. Na questão da cor do cabelo e do comprimento do cabelo dos personagens, tá? Vocês vão perceber que a história se passa numa época, daí acontece alguma coisa ali, todo mundo se conhece, de repente eles ficam quase como se desse um pulo para 25 anos depois, que eles vão retomar toda aquela história e algumas coisas voltam, tanto a questão do caso, de algo que aconteceu, que eles estão pesquisando, quanto a questão das paixões. É interessante também por isso, mas às vezes você pode se perder. Ele está no momento atual, está no passado, está no futuro. É interessante você pensar com relação a isso, tá? Nada tão complexo assim, você consegue pela linguajar, pela expressão, pelas palavras, consegue entender isso. E aí, me diga também nos comentários, caso você não tenha entendido alguma coisa que eu falei lá do trecho que a gente estudou agora, comenta aí comigo também. Valeu? Gostar do vídeo, dá uma curtida, manda para quem você acha que vai gostar, para quem está estudando língua espanhola. Se não me segue ainda, segue aí, clica no botão vermelho, é claro, se você quiser. Valeu, galera, um abraço, até mais.